Oi, tudo bem? Eu sou o Kumode, pode ser que você já tenha me ouvido, eu faço a voz de vários personagens em filmes e desenhos, eu sou dublador, mas aqui eu tô pra dar voz pra mim mesmo, pra dar voz pras minhas próprias ideias, então vem comigo que a gente vai pensar junto. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito séria, que eu já comecei num outro vídeo e que eu vou continuar agora, que é sobre imagem, mas é mais do que sobre imagem, é sobre iconofagia. As imagens te engolem. Bora lá, teve um outro vídeo, você pode clicar aqui na tela, vou colocar aqui, que era sobre o que é imagem, né? E lá a gente falou que metade da imagem tá dentro da nossa cabeça, porque a gente imagina essas imagens e metade da imagem tá fora. Ou seja, a gente olha para qualquer imagem, a gente enxerga elas, a gente imagina o que é elas e aí a imagem é formada. A imagem não existe só no papel, no quadro, no vídeo que você tá assistindo. Metade da imagem tá dentro da sua cabeça, o que você tá imaginando do que você tá vendo. Mas para você imaginar, você precisa ter tempo. E se você não tiver tempo, o que acontece? A gente falou lá no outro vídeo, a imagem vai imaginar por você. E nesse momento, a imagem pode te devorar, te engolir. Bom, em primeiro lugar, esse conceito de iconofagia é de um cara maravilhoso, que foi o meu orientador no mestrado e doutorado, que é o Norval Baitello. Ele tem um livro chamado A Era da Iconofagia. Se vocês puderem, deem uma conferida, deem uma lida. É muito legal, tá? Esse conceito é muito legal. Eu vou trazer aqui uma coisa muito rasa, bem superficial. Então, se vocês quiserem mergulhar nisso, tem que ler A Era da Iconofagia do Norval Baitello Jr. Bom, a gente falou no outro vídeo também sobre reimaginar as imagens. O que significa? Se eu fizer esse vídeo pra vocês, eu imaginei uma coisa que esse vídeo ia ser. Aí eu crio esse vídeo e transformo ele numa imagem dentro de uma plataforma midiática, que é um vídeo. E aí na hora que você olhar para esse vídeo, o que você vai enxergar não é exatamente o que eu quis dizer. Você vai conseguir enxergar aquilo que você for capaz de imaginar, que tem a ver com a sua vida, com o seu repertório de vida, com a sua construção de vida. Então metade do vídeo que você tá vendo é imaginado por você. E nesse momento, então, já que você reimagina o vídeo que eu já imaginei, você tá reimaginando ele, tá reciclando essa ideia, tá dando vida para essa imagem que tem uma certa ecologia. Ela tem um ecossistema, essa imagem. Ou seja, eu crio esse vídeo para você, você reimagina esse vídeo, cria uma nova imagem desse vídeo, daí você vai reimaginar esse vídeo, você vai falar sobre esse vídeo com alguém a partir do que você viu, ou seja, já tá reimaginado. Essa pessoa vai imaginar o que você tá falando, ou seja, o que você falar vai ser metade da imagem, a outra metade ela vai criar na cabeça dela, tá? Ela vai reimaginar esse vídeo e vai contar para outra e para outra e para outra, e nesse ecossistema dessa imagem, essa imagem vai sendo reciclada e reimaginada. Só que tem um problema aí no meio do caminho, que é quando você não tem tempo de olhar para essa imagem e imaginar. Sabe quando a gente fala assim, eu vi aquilo, mas eu não enxerguei? Pois é, quando você vê sem enxergar é porque você não conseguiu imaginar essa imagem. O problema é que muitas imagens hoje estão sendo feitas para serem vistas sem serem enxergadas. E como assim? E como isso acontece? Elas se colocam na sua frente numa velocidade tão grande que você não consegue parar, olhar, decifrar essa imagem, imaginar o que ela significa e ter uma imagem completa na sua cabeça. Nesse momento, ela entra dentro da sua cabeça com as pretensões dela e ela imagina por você. Ela faz você acreditar nessa imagem sem que você tenha imaginado. É a lógica, por exemplo, das fake news. Alguém vai lá, cria uma imagem de uma coisa falsa, você olha para aquilo, você não imagina, você não checa, e o que você faz? Você repassa essa imagem que já não tem mais significado. E por que as imagens fazem isso? Porque as imagens precisam de você para que elas possam ser replicadas. Elas precisam do seu tempo, da sua timeline, do seu feed, para que elas sejam reproduzidas e repassadas para as outras pessoas. Só que na hora que você reimaginar essa imagem, você vai reimaginar de uma forma crítica. Você vai pensar, vai reprocessar, vai retrabalhar e vai criar uma outra imagem. Lembra que eu falei sobre a reimaginação e sobre a reciclagem dessas imagens? Só que no momento em que você não consegue ter tempo para processar essas imagens, elas entram dentro de você, usam o seu espaço de processamento, usam o seu espaço midiático, o seu feed, a sua fala, ou seja, você chega lá num jantar, no almoço e levanta e fala alguma coisa, você tá fazendo uma imagem nesse momento, né? E aí ela te usa para que ela seja reproduzida sem sentido. Nesse momento, você, o seu corpo, o seu tempo, o seu aparato midiático foi consumido e engolido por essa imagem para a pretensão dela, que era ser reproduzida sem sentido, esvaziada, para passar a mensagem daqueles que querem te controlar. Ou seja, aquele que quer te controlar através da imagem, como ele vai fazer? Vai colocar um monte de imagem sem sentido e não vai dar tempo de você pensar e imaginar o que essa imagem significa. Aí você vai reproduzir essa imagem sem sentido para frente. E as imagens vazias vão ganhando espaço cada vez mais. Elas não têm mais sentido, não querem dizer nada. E elas geralmente levam para uma coisa: consumo. Elas levam você para comprar coisas, para consumir coisas,
coisas, para reproduzir coisas de pessoas que querem fazer com que outras pessoas sejam submetidas a elas, que sejam subservientes a elas com suas ideias, com seus pensamentos. Elas dão poder para essa fatia das pessoas que controlam as outras através de imagens vazias. Nesse momento, a gente foi engolido pelas imagens. A imagem te engole? Quando a imagem te engole? Acontece quando a gente passa uma fake news pra frente. Acontece quando a gente perde o nosso próprio corpo da gente mesmo, reproduzindo padrões estéticos que não tem a ver com o que a gente quer dizer, que não foi a gente que imaginou, a gente só tá reproduzindo uma coisa que a gente viu e não enxergou. Acontece quando a gente tá postando coisas e nem sabe por que tá postando, mas a gente precisa gerar cada vez mais imagens, porque a gente precisa ser visto, a gente precisa estar presente nas mídias. Ou seja, se a gente não imagina, a gente reproduz coisas que já foram imaginadas sem que a gente entenda o que elas são, porque a gente precisa ocupar esse espaço, porque a gente não consegue lidar com o vazio desses espaços. A gente precisa estar presente, a gente precisa se fazer presente, a gente precisa se sentir pertencente. E aí, nesse momento que a gente está reproduzindo coisas que não tem a ver com o que a gente pensa, que a gente está reproduzindo no nosso corpo coisas que a gente não pensa e não é, né? Padrões estéticos que não tem a ver com a gente, nesse momento a gente está pendurado, a gente está suspenso em outra lógica. E essas imagens estão usando o nosso tempo de vida e estão comendo a gente, estão se alimentando da gente para que elas possam existir. E a gente está ali, pendurado, sem entender tudo isso que está acontecendo. E quando é que a gente vai retomar a rédea de tudo isso? Quando a gente entender tudo isso que eu falei e a gente passar a olhar para essas imagens pensando, eu preciso imaginar, eu preciso me colocar, eu não posso reproduzir essas imagens sem entender o que elas são. O que eu tô pensando sobre isso? E aí, depois de ouvir tudo isso, como é que você vai fazer quando você vir a próxima imagem? Você vai pensar sobre ela? Você vai tentar imaginar, reimaginar? Ou você simplesmente vai absorver o que isso diz sem pensar e reproduzir pra frente? Você vai se deixar ser engolido pelas imagens? Bom, gente, por hoje é isso. Acho que foi pesado demais. Então, ó, só reforçando, comenta aí embaixo que eu quero saber o que vocês imaginaram sobre essa ideia. Compartilha o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tamo junto. Bora continuar pensando aí, tá?